Olá, hoje eu quero apresentar para vocês o Nexus, uma solução que nasceu de um desafio real e crônico na gestão pública, a opacidade e a fragmentação de dados no controle da rede complementar de saúde. O nosso ponto de partida foi mergulhar na rotina da nossa equipe. Nós mapeamos as perguntas e requisições de status que mais roubavam o tempo dos servidores no dia a dia. Organizamos e padronizamos essa massa de dados inicial dentro do Google Sheets e passamos a testar ferramentas que pudessem transformar planilhas estáticas em uma interface inteligente. Foi aí que escolhemos e validamos a tecnologia do AppSheet. Com isso, nós criamos diversas tabelas aqui no Google Sheets que envolvem desde os nossos editais, os itens dos nossos editais, consequentemente nossos cadastros, nossos credenciamentos e através dessas planilhas nós geramos um aplicativo de fácil manutenção que é o AppSheet. E com isso nós conseguimos ligar cada artefato do nosso cotidiano ali na gestão pública em etapas para poder seguindo e acessando esses dados, essas informações. Então hoje nós temos aqui os nossos cadastros de gestor e fiscal. Então aqui nós temos todos os dados desses servidores, os quais nós podemos limitar o acesso apenas para o diretor, para o coordenador. Aqui nós temos os cadastros das nossas empresas que estão credenciadas, que trabalham conosco. Então isso facilita muito o acesso a elas. Às vezes um servidor precisa de um telefone de determinado prestador ou de um e-mail. Então aqui a gente tem esse fácil acesso. Aqui nós também temos um calendário de vencimento de contratos. Então aqui no mês de junho nós tínhamos vários contratos vencendo, e se eu clicar em algum desses nomes eu consigo ver exatamente, já acessar diretamente esse contrato. Aqui nós temos os editais. Então quando eu clico num edital, nós temos aqui uma lista dos nossos editais, e se eu clicar num desses editais, eu posso sempre expandir essa visualização. Então aqui eu tenho todas as informações desse edital, eu tenho todos os itens eu tenho esse gráfico aqui dos itens contratados e dos que estão pendentes. Então isso facilita a gestão a ir atrás desses outros itens que faltam complementar ali para a nossa rede. Do ladinho eu tenho os contratos vinculados, e caso eu tenha outras propostas em credenciamento, eu tenho aqui embaixo. Aqui eu tenho os itens que estão no credenciamento, né, que também fazem parte do edital. E aqui os protocolos, e aqui vai me dizer os protocolos em tramitação daquele item. Nós escolhemos fazer por item porque há outros editais em que normalmente o preceptor vai pegar só um item, como por exemplo de consultas. Mas logo eu vou ter um exemplo melhor aqui de como isso aqui funciona. Vamos abrir o de consultas. Então, o de consultas é um edital novo que nós temos e que agora está começando a sair algumas publicações de contratos. Então, eu tenho todos os dados do edital. Aqui eu tenho as minhas propostas, então eu sei o que está em credenciamento e eu consigo já saber de cara o que está me faltando para ter um movimento a mais da gestão para estar consultando isso daí. Aqui em credenciamento nós temos os itens desse edital, e aqui quantos protocolos eu tenho em tramitação daquele item. Então se eu clicar no consulta médica em cardiologia, eu tenho 9 processos. Eu vou ter os dados desse item, e aí eu posso clicar em ver o credenciamento do item. Então eu tenho 9 processos de cardiologia, de consulta em cardiologia em tramitação nesse momento. Alguns já com documentação aprovada, outros com documentação pendente. Então, na lista de editais eu consigo seguir um passo a passo dessa busca, né, do que se trata. Então, se eu clicar vamos voltar no de radiografia, eu tenho aqui os contratos vinculados. Por aqui mesmo eu já consigo clicar num contrato
e aí eu vou ter todas as informações desse contrato. Esse aqui é um prestador novo, então ele no caso não tem produção ainda. Mas aqui eu já consigo expandir e ver os itens contratados desse prestador. E eu também tenho aqui gráficos de saldo, de valor contratado, valor produzido, saldo e várias outras informações de fácil acesso. Aqui nós temos o gestor fiscal. Se eu precisar acessar esse contrato, eu tenho o link do Drive. Posteriormente nós teremos o link do portal da transparência. Voltando, e isso serve para todos os editais, né? Então ele segue essa linha de edital, aí eu tenho os itens em credenciamento, e aí eu tenho os contratos, e dentro de cada uma dessas coisas eu consigo pesquisar e ver mais coisas. Por exemplo, se eu ir no edital 005 de consultas, aqui eu tenho 117 processos em credenciamento. Então nós temos desde pendente de análise, documentação pendente, aqui a gente já consegue, as equipes, né, conseguem estar verificando como está o processo, às vezes, daquele prestador que vai prestar um serviço diretamente no setor deles, né. Então, se eu clicar num processo, eu consigo ter essas informações de como está esse andamento desse processo. O intuito disso é diminuir cada vez mais essas perguntas de setores, diretores, coordenadores, supervisores, de como está o processo de tal empresa. Porque, claro, nós dos setores precisamos desses serviços rodando. Então isso gera muitos questionamentos a determinados servidores de determinados setores, até mesmo a comissão de credenciamento dos prestadores. Perguntas de contratos também, por isso hoje nós temos aqui todos os contratos cadastrados. Esses que estão sem nome é porque estão migrando para o novo formato do novo edital. Então aqui, por exemplo, se eu clico no prestador Clinipar, eu tenho todos os dados do contrato do prestador Clinipar. Hoje nós já temos vinculados as produções deles, que é passado pelo setor de produção e processamento. Então, se eu expandir, eu consigo ver toda a produção desse prestador mês a mês. Os itens contratados e também o valor contratado, o valor produzido na vigência e o saldo residual desse contrato. Tudo fácil, com poucos cliques, nós já conseguimos reunir todas essas informações. E tudo isso baseado nas planilhas. Então, nós temos uma planilha de produção em que nós temos todas as produções de todos os prestadores. E que no final das contas fica tudo separadinho aqui no aplicativo. Eu também tenho já uma integração com outro setor, que é o de convênios. Então aqui nós temos os convênios da Secretaria de Saúde. E se eu clicar nele, eu consigo ver as informações que competem àquele setor. Então cada vez mais nós vamos tentar trazer mais setores para unificar essas informações tudo aqui. Quando nós precisamos saber se tem determinado item contratado ou determinado item em edital, nós já temos essas tabelas completas aqui do que está contratado. Então eu poderia pesquisar joelho e ver as coisas que se tratam de joelho. Então nesse Centro Médico Cataratas, eu sei que nós temos essas radiografias de joelho. E na Oficina Ortopédica Costa é um prestador que nos fornece órteses e próteses. Então, como a palavra-chave era joelho, nós temos esses itens aqui. Já com as quantidades, né, os valores, a quantidade que ele já realizou, a quantidade que eu tenho de saldo. Então, tudo integrado com a produção e de fácil acesso. Se eu clicar em determinado item, eu consigo ver melhorzinho aqui. Aqui do ladinho, às vezes nós precisamos enviar essa informação para algum outro colega servidor ou para um supervisor. Então nós já temos aqui integrado um botão de enviar pelo WhatsApp, que ele pega todas essas informações aqui e coloca numa mensagem já para a gente encaminhar lá pelo WhatsApp. Então é uma forma mais prática ainda do que a gente ter que selecionar, copiar, colar, enviar. Então a gente só clica e segue o processo ali do que nós precisamos fazer. Então nós temos os itens contratados, itens em edital. Eu preciso saber se tal radiografia está em edital. Eu posso vir aqui e só digitar. E aqui nós temos todos os itens de todos os editais. Aqui nós também já temos
uma coluna chamada tem prestador para nos dizer se esse item está contratado ou pendente. Itens encerrados quer dizer que aqueles determinados contratos se encerraram. Provavelmente já está em credenciamento. Então isso aqui nos traz um histórico também dos períodos em que nós tínhamos determinados procedimentos, quando que mudou para outro contrato. Então aqui nos ajuda a traquear algumas coisas. Então hoje o que nós temos é algo mais voltado para consultas, requisições de servidores e pessoas de nível de gestão, né, como diretores, supervisores, para facilitar circular essa informação. Hoje estamos trabalhando num módulo que também vai estar vinculando as planilhas ao sistema de data lake da nossa tecnologia da informação. Então a gente vai estar acompanhando em tempo real os agendamentos, as entradas na fila. Isso aí já é acompanhado via o sistema da prefeitura, da saúde da prefeitura, porém aqui a gente vai estar conectando com mais algumas informações que competem a cada setor, sempre bem mais filtrado e de rápido acesso.